Marcas de todo tipo têm poder. A marca do seu time de futebol, a marca do console que você joga, a marca da empresa que você segue e admira. A gente briga por esses símbolos. A gente discute, a gente xinga, a gente se estressa, a gente conversa e no final das contas a gente às vezes até mesmo se sente unido sob o teto desse mesmo ideal. Esse ideal representado por uma imagem sintética, única e poderosa. Essas marcas e símbolos movem a gente. Roman Mars, em uma palestra sobre bandeiras, fala que você pode até falar: mas eu não ligo pra essas coisas, não ligo pra esses símbolos, marcas e bandeiras e tudo mais. Mas você liga sim. Tem algo nesse simbólico que simplesmente mexe com a gente. Ou vai falar que você nunca sentiu uma pontada de sentimento inflamado quando alguém fala mal do seu time, do seu videogame ou da sua série de quadrinhos favorita. Você pode até falar que não, mas você liga sim para esses símbolos e bandeiras. Você liga porque é sobre pertencimento, é sobre de onde você veio, é sobre quem é você. E quando essa marca é a do seu país? E quando essa marca é a do seu governo? Afinal de contas, qual é a da marca do governo federal de Bolsonaro? As marcas de governos federais do Brasil remontam, na verdade, desde a redemocratização do país, ali depois do fim da ditadura militar. Foi quando a gente teve as nossas primeiras eleições diretas. Após o Sarney assumir o governo depois da morte de Tancredo Neves, que tinha sido eleito indiretamente, dando seguimento ao governo que era de João Figueiredo, nosso último ditador, a gente, na primeira eleição direta, elegeu o Collor, em 1989. Pois é, a ditadura acabou tipo ontem. O governo Collor foi o primeiro a ter uma marca para representar o seu governo federal. A marca, de traços mais modernistas, acaba adotando uma estratégia mais minimalista, assim, com uso de poucas cores, com formas geométricas bem elegantes. A fonte utilizada, eu acredito que é a Helvetica Black em itálico. A Helvetica é a fonte clássica do modernismo, sendo muito enaltecida por conta de suas relações de forma e contraforma, tendo a mesma precisão dos fabricantes suíços de relógios, chocolates ou canivetes. Assim como bela fonte minimalista, ela é enaltecida principalmente por ser uma fonte que não fala nada mais além da palavra que ela escreve. Dessa forma, ela foi adotada por uma série de marcas em todo o mundo, tipo a 3M, a American Airlines, a FedEx, a Toyota e, sob o governo Collor, a marca do governo federal do Brasil. A marca apresenta a bandeira do Brasil cortada no meio. O losango vira uma espécie de seta apontada para cima que simboliza desenvolvimento e avanço, enquanto o círculo vira uma espécie de sol que nasce por trás de um horizonte. Esses dois símbolos, no entanto, são bem diretos e secos, sem usar de nenhum outro grafismo para poder deixar a metáfora um pouco mais literal. A marca do Collor é a minha marca favorita de governos federais, esteticamente. Não, porque agora sim ficou bom pra quem era confuso com a sua visão política, né? Agora ficou claro. E quem que o Léo vota? E quem que ele gosta? Ai, meu Deus! Pra quem não sabe, o Léo é colorista. Colorista. O Léo planeja mudar de Minas Gerais só pra poder ter o prazer de votar no Collor, né? Não, Léo? Quem quer um endereço em Alagoas pra ceder pro Léo, avisa nos comentários. Aí a gente impeachmentou o Collor por uma série de escândalos de corrupção e aquela loucura toda de confisco das poupanças da população. Aí veio o vice, Itamar Franco. Sério, gente, ai meu Deus, que logo horrível! Eu só não vou culpar muito o Itamar porque a logo foi feita pra ser provisória, que nem o governo dele. E ela acaba sendo essa logo simples que mais ou menos cumpre seu papel. A marca de Itamar acaba por violar uma série de leis do design. Por exemplo, coloca a fonte muito pequenininha, detalhes demais, não usa muito bem assim o espaço. E a aplicação dela acaba sendo muito ruim, pequena no papel, que é para que serve uma marca de governo federal. A marca traz a bandeira do Brasil esvoaçando ao fundo em gesto de glória, enquanto tem o triângulo atrás dourado que pode simbolizar riqueza. O seu escrito, em uma tipografia meio genérica, meio mal escolhida, tipo Marial, traz os dizeres Brasil, União de Todos. O que é uma espécie de clamor à União Popular que tirou Collor do poder a partir das manifestações do Cara Pintadas. Esse foi um tempo de uma enorme instabilidade financeira, com a inflação ridiculamente alta, alcançando cerca de 1.100% em 92 e mais de 2.500% em 93. Para quem acha que tá ruim, fica isso aí.
Mano, imagina viver com uma inflação assim. Não, sério, 2.500% ao ano. O seu dinheiro, tipo, você trabalha hoje, aí amanhã seu dinheiro não vale nada. É isso. Isso é um trem tão louco, que esse processo de inflação, ele marcou tanto que ele afetou, tipo, os costumes do brasileiro médio, né? Essa onda que a gente tem de compra do mês, poucos países do mundo tem. Normalmente você faz a compra da semana, né? Que aí você compra legume, carne, né? Que perde rápido, mas as compras em geral você fez da semana. Só que no Brasil, né, criou-se o hábito de fazer compra no mês, porque se você esperasse uma semana para comprar as coisas, o seu salário valeria tudo que ele valia uma semana antes. Nada. O governo Itamar foi o responsável pela implementação do Plano Real, e é quando ele implementa essa medida que cria a nossa moeda atual. Aí eu vou pedir só um minuto de contemplação para a gente apreciar a beleza em design desse documento que criou a nossa moeda. Então, FHC. FHC entrava num Brasil que tinha acabado de sair de uma gigantesca crise inflacionária. Então o que a gente queria era estabilidade. Daí o seu governo assume a marca mais neutra de todos os governos federais, com uma pega bem mais tipográfica, com os dizeres governo federal em azul, depois com linhas amarelas e linhas verdes, seguindo a ordem da bandeira. Embaixo tem seu lema, trabalhando em todo o Brasil. A marca, com sua composição retangular, traz estabilidade, tipo como se fosse um bloco muito perto do chão que é difícil de derrubar com empurrão. E nisso, o seu governo dura 8 anos. Então, Lula tem a marca mais diferente e interessante de todas, desviando completamente do padrão simbólico seguido pelos seus antecessores. A sua marca, com aquelas várias cores e o lema "Um país de todos", visa transbordar a ideia de um Brasil com vários Brasis dentro, né? E aí ele tenta trazer também a questão da inclusão das pessoas mais pobres para a conversa pública. Tanto isso que foi no seu governo que surgiram os programas como Fome Zero, o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. É sobre um projeto de país que não havia existido anteriormente e que traz uma marca que é completamente diferente de seus antecessores. Tem gente que acha essa marca horrível. Eu até entendo, assim, que é uma composição de cores, assim, de uma combinação muito difícil. Mas eu acho que é aí que ela é interessante. Apesar dessa diversidade cromática toda, eu acho que com o simbólico da diversidade ele consegue trazer à tona esses retalhos que compõem as mesas das nossas casas e o caleidoscópio cultural que é o Brasil. Daí, Dilma, como sucessora do governo Lula, a sua marca não poderia ser diferente, né? Ela é uma continuidade. A marca perde as suas cores, mas mantém praticamente toda a sua forma. A tipografia tem seus cantos arredondados, que ainda dão essa noção de acolhimento. Aqui, a fonte é a Gotham, que é a mesma fonte que foi utilizada por Barack Obama em sua campanha presidencial de 2008. Dilma foi eleita em 2010. Nos seus 2 mandatos, os seus lemas foram País Rico é país sem pobreza e Brasil, pátria educadora, dando continuidade a essa ideia de inclusão do governo anterior. Sobre a Dilma, eu acho muito cabuloso o tanto que a análise visual, puramente assim, da logo do Lula com a logo da Dilma, dá pra ver o endireitamento do governo. É verdade. Tipo assim, é muito claro e se a gente tivesse prestado atenção, a gente ia ter entendido tudo muito mais cedo. E é engraçado, né, como é que isso aparece antes do governo começar, muito assim, doido, de verdade. É impressionante, né? é impressionante. É sobre o projeto. E tem muito a ver com a eleição da Dilma, né? A Dilma conseguiu se eleger em 2010 por prometer isso. Então, a marca de governo era meio que um dos primeiros atos do governo. O governo termina a marca na primeira semana. Na primeira semana o recado já tinha que ser claro, né? Olha, o que eu falei na campanha eu vou cumprir. Sim, né? A carta ao povo de Deus vai ser cumprida, que é a marca para começar a provar, né? O slogan "País Rico é país sem pobreza", eu acho que é outra coisa sobre a Dilma engraçada, assim, porque é um slogan muito infame. Tipo assim, por mais que ele tenha suas qualidades, eu gosto muito. Mas assim, por ser na Dilma, tipo assim, essa figura que tem tanto problema de discurso e retórica, né? Que protagonizou casos como o cachorro. Essa figura, né? Que fica atrás da criança, que é um cachorro. O Dia das Crianças também é o Dia dos Animais. Então, tipo assim, por ser essa figura,
esse tipo de slogan não bate, né? Tipo, não é um Lula que é um mestre da retórica. Parece que é redundante, né? Tipo assim, país rico não é país com um PIB grande, né? País rico é um país onde as pessoas não são pobres, é um país sem pobreza, né? Então fala sobre distribuição. Mas aí veio o Temer, meio que entrando sem ser convidado. A marca de Temer serve como um rompimento da lógica mais amigável das marcas de Dilma e de Lula. Ele toma o azul, uma cor fria, como o ponto principal da sua paleta. E com os dizeres ordem e progresso, ele visa retomar a um Brasil das origens, né? Onde a gente ainda não tinha passado por todos aqueles escândalos de corrupção que deixaram a gente traumatizado. É um apelo ufanista, mas ele evoca, querendo ou não, estabilidade. É uma coisa pela qual a gente estava e ainda está muito sedento. A marca tem uma postura quase arquitetônica também, com o olhar de como se alguém visse de baixo, que além do mais traz aquele globo enorme em cima, poderoso. Se você quiser saber mais, inclusive, eu já comparei essas duas marcas em um vídeo anterior. Daí, finalmente, vem a marca atual do governo, a marca do governo federal de Bolsonaro. Continuidade da sua campanha de WhatsApp, que o elegeu em 2018, a marca é sobre um design do não design, é sobre ser mais popular, ser menos refinado. Aí a gente pode comparar ela com todas as suas antecessoras, comparar a sua marca com os outros projetos de Brasil que já estiveram em vigor. E veja, olha como que ela não tem tanta sofisticação quando a gente compara com os outros. Ele usa de um degradê um pouco forte demais, ele tem essa tipografia meio genérica que lembra um pouco do Itamar. A marca, com um caráter bem modernista até, lembra bastante aquela de Collor, né? Inclusive com os elementos bem parecidos. O triângulo pra cima falando de ascensão, o globo que parece um sol que sai do horizonte, evocando o nascer de um novo Brasil, a chegada de uma nova era. Essa marca traz a promessa de um novo Brasil, né? É aquela mesma promessa que ele fez quando ele ainda era apenas um presidenciável. Um pouco diferente, no entanto, do Collor, né, que a gente estava falando, o Bolsonaro acaba por adotar essa luz que vem de trás do globo também, meio que para deixar a metáfora um pouco mais literal, apesar de perder bastante em elegância. A marca traz o lema Pátria Amada Brasil, né, que é o último verso do nosso hino nacional. E assim como Temer, ele visa evocar essa ideia nacionalista e ufanista, né, que reflete muito bem o que ele falava ainda enquanto candidato, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O lema também quase que evoca um lema da ditadura, né? Veja, olha, Pátria Amada Brasil tem muito desse mesmo amor nacionalista e incondicional que tinha, por exemplo, em Brasil Ame-o ou Deixe-o. Pelo menos aqui ele não fere a laicidade do Estado, não coloca o seu Deus acima de todos no slogan do governo. Como cores, ele acaba escolhendo as cores nacionais, né? Principalmente o verde e amarelo. E nisso ele se diferencia bastante da marca de Lula, mas se assemelha com a marca dos demais governantes. Assim, naturalmente são as cores da bandeira, né? Mas ali a partir de 2016, com as manifestações sobre o impeachment da Dilma, essas viraram as cores da direita brasileira, né? Com a verde e amarelo CBF e o vermelho PT. No começo de seu mandato, Bolsonaro, inclusive, estava aproximando muito a marca do governo de sua marca pessoal, o que é inclusive proibido por lei. Essa aproximação indesejada de um mito paternalista finalmente cai por terra nos primeiros dias do seu mandato. Tá, essa marca não é linda, maravilhosa, certo? Mas por quê? Será que é mesmo só para evitar os gastos dos cofres públicos? Claro que não, né? O não design também é uma escolha de design. A logo desse governo federal meio que fala a linguagem de todo mundo e cria essa ilusão de que a gente poderia ter montado ela no PowerPoint ou ter usado ela numa apresentação de escola ou então compartilhado ela no WhatsApp. A marca está em completo descompasso com as tendências visuais de 2019. Mas isso é uma escolha. É um descompasso com as tendências que pode ser lido como um descompasso com o mundo progressista. Um descompasso com as mudanças
e com o que faz parte de nossos códigos visuais, mas sobretudo um descompasso com o que é hoje do nosso comportamental e o que é da nossa vida. Acaba sendo um descompasso com novos estilos de vida. E assim, mesmo não tendo gasto fortunas, né, com a divulgação e publicidade dessa marca, o governo gasta sim muito dinheiro para trocar essa marca em tudo quanto é lugar pelo Brasil. Bolsonaro jamais deixaria rastro da linguagem visual de Dilma ou até mesmo de Temer. Ele pode tentar falar o contrário, mas ele é extremamente preocupado com as coisas do campo do simbólico, né? Por exemplo, nos seus primeiros dias de governo foram trocadas as cadeiras vermelhas do Palácio em Brasília por cadeiras azuis. Ainda, ele quer fazer uma espécie de pente fino nas questões do Enem com cunho ideológico, o que é uma preocupação simbólica. Foi 1,4 milhões de reais que deixaram de ser gastos, segundo ele, com publicidade, mas teve muito dinheiro que ainda foi gasto para trocar prédio, trocar fachada, trocar frota, trocar comunicado, e é uma dinheirada. É uma economia válida? Assim, até pode ser. Mas isso é muito mais um statement, ou seja, uma fala, uma imagem que o governante quer passar, do que de fato uma atitude que vai acarretar algum resultado para o povo brasileiro. A gente gosta de imagens, de marcas, de bandeiras, ou seja lá o que for, porque elas representam lugares ou coisas que a gente gosta. Mas na real, a gente acaba gostando mais dessas coisas por conta desses símbolos. Nunca o público foi tão desperto e atento para as questões de design. Uma bandeira bem desenhada pode ser um indicador sobre como uma instituição ou um governo considera todos os seus sistemas de design, seu sistema de transporte, saúde, de governo. Porque assim, o design não é só sobre uma imagem bonita, é sobre processo, é sobre uma maneira de solucionar problemas. E se o governo consegue resolver esse problema simples de criar um simbólico relevante que mova seu povo, isso pode ser um bom indicador de como ele resolve todo o resto. Pode parecer frívolo, superficial e ridículo até, mas não é. E assim, a bandeira do Brasil é linda e nunca, jamais governante conseguiu superar ela. Eu sou inclusive muito feliz por isso, porque nenhum presidente tem de ser maior do que o povo e nação que ele representa. Mas assim, a gente vive no campo do simbólico e símbolos têm poder. Desde a redemocratização do país, as marcas destes governantes têm sido um reflexo de sua forma de pensar e maneira de agir. A marca do governo federal de Bolsonaro em si não é muito um problema, mas mais um sintoma de tudo aquilo que ainda pode estar por vir. O que você achou da nova marca do governo? Qual marca de governo que você mais gosta? Eu, particularmente, prefiro esteticamente a do Collor, mas simbolicamente a do Lula. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gostou do que a gente está falando aqui, não esquece de se inscrever, porque tem muito mais coisa parecida com essa que vem aí pela frente. Um grande abraço e até logo!